Olá! Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Tá? A gente estava falando das equações, e isso aqui tem a ver com as equações. São questões teóricas, tá? Questões teóricas. São nomes que a gente dá, que a gente classifica, e a partir disto a gente vai trabalhar com as equações. Então, é necessário dar uma atençãozinha. A partir da aula de hoje, eu vou conversar, vou mostrar aqui para vocês o material, tá? E eu peço que vocês façam uma leitura novamente, porque isso é só teoria. Aqui a gente não tem cálculo, tá? Mas é importante a gente ter esse conhecimento. Então, primeiro, por definição, temos conjunto universo. Aliás, esse era o nosso título, né? Conjunto universo e conjunto solução. Então, aqui, conjunto universo é o conjunto de todos os valores que a variável pode assumir numa equação, tá? Ele é indicado por U. A gente representa, quando a gente quer demonstrar quem faz parte deste conjunto universo, pelo U. Vocês já vão ver e vão entender um pouquinho melhor. Agora, o que é conjunto solução? Conjunto solução é o conjunto dos valores de U, do conjunto universo, que tornam a sentença verdadeira, que tornam a sentença do sinal de igual, né, verdadeiro. E ele é indicado, então, por S. Aqui adiante eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem o que isso aqui quer dizer, tá? Olhem aqui comigo. Observem a situação. Júlia adotou alguns cães e vai construir um canil em uma região quadrada de 25 metros quadrados. Para quem não lembra, tá? Quando eu quero calcular a área de alguma coisa que é quadrada, né? A gente calcula como, por exemplo, tá? Eu não coloquei aqui uma figura para dar o exemplo, mas é só para recapitular. Se eu tenho uma figura quadrada, ela tem todos os lados iguais, e aí eu faço o valor do lado ao quadrado, né, com o expoente 2, e eu tenho a área desse quadrado, tá? Então, o que o problema está me dizendo? Que a área é 25, então algum número elevado ao expoente 2 nos resulta em 25, tá? Para determinar a medida x do lado, que a gente não sabe quem é, dá para meio que deduzir, mas a gente ainda não sabe quem é, dessa região, ela precisa encontrar as raízes da equação x ao quadrado igual a 25. Por quê? Porque 25 é a área e x ao quadrado é como eu calcularia a área de algum quadrado. O x é o valor do lado ao quadrado, né? Então, a equação é x ao quadrado igual a 25. Eu preciso descobrir quanto vale o x, tá? Agora, observem o que diz aqui na sequência. Júlia pensou nos possíveis valores de x que tornariam a sentença x ao quadrado igual a 25 verdadeira e concluiu que esses valores seriam 5 e menos 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25 e menos 5, ou seja, 5 negativo ao quadrado, também é igual a 25. Lembrem, né, que pela regra dos sinais, primeiro, o que o expoente me diz? Na verdade, ele diz que a base vai se multiplicar por ela mesma, repetindo 2 vezes, porque o expoente é 2, né? Então, esse menos 5 será menos 5 vezes menos 5. E uma multiplicação com sinais iguais, com 2 sinais negativos, resulta em positivo. Então, neste caso, nós poderíamos ter 2 valores, 2 possíveis raízes, 5 e menos 5. Mas observem uma coisa importante aqui, que é o próximo passo. Aliás, desculpa.
Essa observação eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês. Dizemos, então, que o 5 e o menos 5 compõem o conjunto universo de x ao quadrado igual a 25. E ele é representado, então, por u igual a 5 e menos 5, tá? Isso é o conjunto universo. O que é o conjunto universo? São as possíveis soluções, tá? As possíveis raízes desta equação. Mas existe uma observação importante, tá? Que é o que eu queria falar antes. Eu não quis cortar a sequência do slide. Agora, perceba que os valores que Júlia encontrou estão corretos, pois ambos tornam a sentença verdadeira. Mas o menos 5 não pode ser medida de um lado do canil. Não existe comprimento, né? Olha aqui, ó, como a incógnita x se refere a uma medida de comprimento, ela pode ser qualquer número racional, com exceção dos valores negativos e do zero. Não poderia ser zero e não poderia ser negativo. Mas a expressão, a equação x ao quadrado igual a 5 permite duas raízes, 5 e menos 5, tá? Isso está correto, não é que isso esteja errado. A equação permite. Só que o problema que nós temos no momento não permite. Por quê? Porque eu não posso medir um comprimento de alguma coisa negativamente. Não existe uma fita métrica, né, uma trena, com medidas negativas. Isso não existe. Ou ela tem 5 metros, ou ela não tem 5 metros, né? Ou o canil vai ter 5 metros de lado, ou ele não vai ter lado. Não existe número negativo para isso. E é aí que entra, então, a ideia do conjunto solução, tá? Então, aqui eu coloquei um esqueminha para ficar mais, talvez mais compreendido. Olha só, raízes da equação x ao quadrado igual a 25. As raízes desta equação podem ser x igual a menos 5 ou x igual a 5, que estariam corretos. Porém, o conjunto universo é menos 5 e 5. Mas a solução do problema é apenas o 5, positivo. Para este problema, a solução só vale o 5. Então, nessa situação, o conjunto solução é dado por S, que é a letra que representa o conjunto solução, igual a 5, tá? Então, vocês viram que foi só teoria, mas houve, óbvio, uma explicação. É importante que vocês entendam a diferença do conjunto universo para o conjunto solução, né? Como o problema diz, existem várias raízes para este problema, duas no caso, mas somente uma delas tem real valor para o problema desta situação, né? Então, a gente não pode considerar menos 5 nesta resposta, porque não existe comprimento menos 5, né? Pessoal, eu gostaria de aproveitar o vídeo e falar sobre equações equivalentes também, tá? Por quê? Porque a gente também vai precisar disso para o próximo passo de equação. Então, como o conteúdo é um pouquinho pequeno, né? Eu coloquei tudo junto e aí a gente vai conversar sobre isso agora. Equações equivalentes. Tem a ver com o que a gente acabou de ver e vai ser usado depois. Em um mesmo conjunto universo, equações que têm as mesmas raízes são chamadas de equação equivalente. Agora, observem as equações abaixo, tá? 8 mais x igual a 5. X igual a 5 menos 8. E 6x igual a menos 18. Se eu substituir o x aqui, em cada uma delas, tá?
Se eu substituir o x por menos 3, observem que 8 menos 3 é 5. Menos 3 é igual a 5 menos 8, porque 5 menos 8 resulta em menos 3. E se eu multiplicar 6 por menos 3, resulta em menos 18. Então, o número menos 3, ele é raiz para as 3 equações, de todas elas, né? Porque, por terem a mesma raiz, elas são, então, chamadas de equações equivalentes, tá? Agora, aqui é mais uma teoria importante, tá? Que eu gostaria que vocês dessem uma atenção. E na próxima aula a gente vai conversar mais sobre isto, exercitar, inclusive, né? E com mais exemplos, tá? Quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número nos dois membros de uma equação, lembram lá da equação? Lado esquerdo, o primeiro membro, lado direito, o segundo membro. Então, quando eu adicionar um número ao lado esquerdo e ao lado direito desta equação, né? Obtemos uma equação equivalente à primeira. Esse é o princípio aditivo das igualdades. Então, se eu tenho uma equação, vou mostrar aqui por essas equações, tá? Por exemplo, vou pegar aqui x igual a 5 menos 8. Se eu acrescentar alguma coisa do lado esquerdo e acrescentar alguma coisa do lado direito, eu estarei tornando a equação final será uma equação equivalente a esta, tá? Agora, voltando lá para o nosso slide. Opa, acho que eu me perdi aqui. Aqui. O mesmo acontece quando eu multiplico. Se eu multiplicar ou dividir, na verdade, por um mesmo número diferente de zero, os dois membros de uma equação, obtemos uma equação equivalente à primeira. Esse é o princípio multiplicativo das igualdades. Olha só, o nome do princípio é aditivo, mas ele vale para adição e subtração. Por quê? Porque a adição é a operação inversa da subtração, né? Da mesma forma que a subtração é a operação inversa da adição. Lembram quando vocês fazem a prova real de um cálculo? Sempre que eu somei para fazer a prova real, eu uso a subtração. Sempre que eu subtrair, eu uso a adição, a soma, né? Então, isto são operações inversas. Por isso, na verdade, o nome do princípio é aditivo, mas é porque no momento em que a gente subtrai, a gente está nada mais do que adicionando números negativos. Isso que a gente viu durante o processo de regra de sinais e tal. Mas a gente pode recapitular isso num outro momento. E com relação à multiplicação e divisão é a mesma coisa, né? Multiplicação é uma operação inversa da divisão, vice-versa, e por isso, então, o nome do princípio é multiplicativo, mas ele tem o valor da divisão também, tá? Isso aqui é uma parte teórica, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Mas como eu não queria também sobrecarregar vocês com mais informações hoje, né? Foram várias informações. Eu quero, então, que vocês tenham esse conteúdo no caderno, leiam este material mais uma vez, se acharem melhor, assistam o vídeo novamente. No vídeo sempre tem um pouquinho mais do que na leitura, né? E a gente conversa sobre isso numa próxima aula, então. Por hoje era isso. Obrigada a todos e até a próxima aula.